que diz: ó, como bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho do Monte Hermon, em que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, eu quero dizer para o pastor Edson que eu estou muito honrado em ter sido chamado, convidado para estar fazendo parte dessa celebração, mesmo que eu não tivesse a oportunidade de estar ministrando. Só o fato de estar aqui na tribuna, ou se estivesse aí juntamente com vocês, o meu gozo já estaria cumprido. Eu sinto a felicidade de poder estar compartilhando da separação desses ministros. Mas eu quero vos dizer, irmãos, que quem é Arão, ou quem foi Arão? Arão, na verdade, ele foi sumo sacerdote. Foi o primeiro sumo sacerdote que foi separado para oficializar o culto divino. E com ele, irmãos, foram separados os seus filhos, que foi ser chamado de sacerdotes. Irmãos, esse grupo, o pai e os seus 3 filhos, foram separados para oficializar o culto. Irmãos, e todos eles foram derramado óleo sobre as suas cabeças. Mas a diferença, irmãos, de Arão e os seus filhos, na verdade, irmãos, tem uma distância muito grande. Porque não foi apenas o fato de estar derramando azeite sobre a cabeça de Arão e sobre a cabeça dos seus filhos que o estaria tornando líderes, estaria tornando melhores ou maiores. Mas há uma diferença. Eu gostaria de falar dessa diferença, queridos. É que, na verdade, na cabeça dos filhos de Arão, como sacerdotes, foi derramado uma porção de óleo sobre a cabeça deles. Mas sobre a cabeça de Arão foi derramada uma porção maior. Aleluia! Foi derramada uma porção maior, porque ele era o máximo sacerdote, o maior dentre os seus filhos. Glória a Deus! E hoje eu vejo que eu estou aqui debaixo da autoridade do pastor Edson, porque ele é o pastor desta igreja. Ele é aqui agora o sumo sacerdote, aquele que na verdade recebeu de Deus uma unção maior, um derramamento de óleo maior. Mas que esse óleo não ficou apenas sobre a cabeça do pastor Edson, mas ela desceu até as vestes e chegou até a gola. Isso significa que o pastor Edson, como na verdade o líder desta igreja, ele é aquele que recebe primeiro a unção, mas a unção ela desce pelo corpo e alcança os seus subordinados, os seus liderados, os seus auxiliares, e que chega até o corpo como um todo, a igreja. Aleluia! Eu quero dizer que Jesus, ele é o cabeça da igreja, por isso ele é o quê? O sumo sacerdote. Logo, na cabeça de Jesus há uma porção muito maior do óleo, mas que não fica apenas represado sobre a cabeça de Jesus, mas eu e você, como corpo, nós recebemos também desta unção, porque ela desce sobre a gola, sobre as vestes de Jesus. E esses irmãos estão recebendo a unção que advém do pastor Edson para as suas vidas. Irmãos queridos, mas tem que se ter muito cuidado, porque às vezes quando somos legitimados ao ministério, quando crescemos no ministério, às vezes nós achamos que somos os tais. Nós achamos que já galgamos tudo e tudo nessa vida, porque há privilégios, sim, há privilégios, mas também com os privilégios há também a cobrança. Com o privilégio há também a responsabilidade. Não há privilégio sem responsabilidade. E queridos, a responsabilidade recíproca do líder para com os seus liderados, dos seus liderados para com o seu líder. Mas eu quero vos dizer, querido, que qualquer que seja na trajetória da caminhada dos líderes e dos liderados,
sua vida. E nós podemos ver, queridos, que algumas pessoas na Bíblia tiveram problemas quando se levaram com o seu líder, se levantaram contra o seu líder. Alguns deles podemos dizer Miriam, irmã de Moisés. Irmã poderia falar mal do irmão, não teria problema nenhum. É irmão consanguíneo, poderia, mas ela não estava falando contra o seu irmão, estava falando contra o seu líder, falando contra aquele que na verdade tinha uma unção de Deus, e a unção de Deus tinha que ser respeitada. Ainda que ele não tinha cometido pecado nenhum. Só porque na verdade casou com uma mulher cussita, uma mulher etíope, uma mulher africana, uma mulher negra, aí a gente pode ver princípio de racismo na Bíblia. Princípio de racismo na Bíblia. Mas Miriam, ela pagou um preço, ela aprendeu a honrar e a respeitar o seu líder. Nós podemos ver que eles alguns outros também, como Datã, Coré e Abirão. Esses três que eram líderes de congregações, líderes das tribos respectivas de Israel. Mas eles acharam, porque eles eram líderes, que eles poderiam, como se diz, emendar o bigode com Moisés. Eu digo, não faça isso, queridos, mas respeite a autoridade, respeite a liderança, porque assim você vai muito bem. Mas quando eles tentaram peitar Moisés, eis que Moisés disse: olha, quem é do Senhor, fique aqui comigo, mas quem quiser ficar com eles, pode ficar. Deus ainda deu oportunidade para que as pessoas pudessem escolher, mas alguns preferiram ficar com aqueles que se levantam contra o líder, e ficaram lá com Datã, Coré e Abirão. E sabe qual foi o resultado disso? A boca da terra se abriu e os estragaram vivos. Aleluia. Então, queridos, não falem mal do seu líder, porque hoje é muito fácil, queridos. Quando o líder faz uma coisa, ele na verdade não gosta e começa a disseminar contendas. Eu digo, cuidado, por causa disso Miriam ficou leprosa, por causa disso, eis que Datã e Abirão desceram vivos à sepultura, e toda a sua casa. Mas eu aprendo, irmãos, com Davi. Eu aprendo com Davi a respeitar ainda aqueles que não merecem respeito, mas eu aprendo com Davi. Em que Davi, em suma, ele foi mais misericordioso do que Deus, entre aspas. Porque Deus já tinha entregue Saul algumas vezes para poder Deus fazer dele o que na verdade Davi quisesse. Mas Davi também disse: não, eu não vou tocar no ungido de Deus, eu não vou ferir o ungido de Deus. E não saiba de uma coisa, que quem trata com líder é Deus. Quem trata com líder é Deus. E na verdade, queridos, é importante que na verdade nós estejamos na posição, queridos, para Timóteo como para Tito, que são chamadas epístolas pastorais, que são na verdade epístolas para líderes, que são jovens pastores, jovens ministros, e que na verdade, queridos, existe algumas prerrogativas para assumirem o ministério pastoral, assim como existem algumas prerrogativas para assumirem o ministério diaconal, assim como para assumir qualquer tipo de cargo eclesiástico, ou até mesmo para não exercer cargo eclesiástico nenhum, é necessário ter prerrogativas, é necessário ter, na verdade, exigência. E na verdade, queridos, nós podemos ver que as mesmas exigências que Paulo faz para o bispo, o episcopos, aquele que na verdade vai exercer o ministério pastoral, Paulo, ele dá as mesmas regras para aqueles que são diáconos. Então parece que o pastor é uma classe muito elevada e diácono uma classe menos prestigiada, mas tanto do pastor é exigido uma forma de vida ilibada, como também exige também do diácono, exige também do obreiro, exige do evangelista, exige do presbítero. Irmãos queridos, nós podemos ver que o obreiro é todo aquele que faz a obra, é todo aquele que faz a obra, mas nós às vezes fazemos algumas classificações, e essas classificações na verdade às vezes traz algum tipo de confusão,
presbítero, missionário, enfim, a gente faz essa divisão. Mas Paulo, quando esteve ali, na ilha de Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso e diz: olha, eis que chama os presbíteros e diz que o Espírito vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus. Imagina só, ele deu 3 títulos para uma pessoa: presbítero, bispos e pastor. Mas o que difere é a função, porque o presbítero ele é o ancião, hoje não necessariamente o mais velho, mas que às vezes que existem pessoas tão jovens, mas que têm uma cabeça madura. Mas às vezes pessoas tão velhas, tão idosas, mas que têm a mente de criança. Mas fala do presbítero como o administrador, o superintendente, aquele que superintendencia, aquele que vigia, aquele que administra. Mas fala do pastor, aquele que apacenta. Então logo o pastor Edson, ele é o ancião, porque é o mais velho, não necessariamente na idade, mas é o mais velho. Ele é o superintendente, porque está superintendenciando, mas ele também é o pastor e pastor de pastores. O pastor de pastores. E não podemos ver, meus amados, que essas palavras que nós acabamos de ver nesse texto, não podemos observar que fala sobre dispenseiros. Irmãos, a palavra dispenseiro, o que é dispenseiro? É aquele que guarda a dispensa. É aquele que guarda a dispensa. E na verdade, Paulo diz que os homens nos considerem como fiéis e bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então logo, aqueles que na verdade são e que estão sendo colocados no ministério como líder, eles são despenseiros, mas que precisam ser bons despenseiros. É aquele que guarda a dispensa. E o que tem lá na dispensa? Na dispensa tem o que? Alimento. Então Deus está separando a equipe nesta noite para dar alimento àquele que tem fome, para dar alimento, para dar comida. Irmãos queridos, e diz que esses dispenseiros se acham infiéis, porque você já imaginou quem ou qual do proprietário daria os seus bens para uma pessoa infiel administrar? Nenhuma pessoa faria isso, correria esse risco. E o Senhor está dando para vocês a dispensa do reino de Deus, para que vocês administrem. Aleluia! Para que vocês administrem. Louvado seja Deus. Irmãos, que essa palavra dispenseiros é uma palavra que grega, que fala de oikonomia, oikonomos, que vem de economia. Eco ou oikos quer dizer casa, nomia vem de nomos, que é lei. Então logo dispenseiros é aquele que trata acerca da lei da casa. E logo vem uma outra palavra muito parecida, que é mordomo. O mordomo, ele não é o dono da casa. O mordomo é aquele que trabalha em função da casa. Ele trabalha em função da casa. É aquele que na verdade, irmãos, ele supre a família. Ele supre os membros da família, porque ele recebe ordem para suprir as necessidades da casa com o mordomo. E o mordomo, apesar da sua autoridade na casa, ele não pode tomar decisões finais sozinhos. Ele precisa de que alguém diga a ele o que tem que fazer. E Deus tem nos constituído como mordomos, como na verdade administrador da casa, e é Ele que diz aquilo que eu e você devemos fazer. É Ele que diz o que nós devemos fazer. E que Ele possa estar nos dizendo o que é que verdadeiramente nós temos que fazer: administrar bem a casa de Deus. Administrar bem a casa de Deus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando poderosamente a vida desses ministros que estão sendo colocados, que serão empossados hoje. Mas eu quero finalizar aqui uma coisa: que o mais importante do teu cargo
outro é chamado de pastor, de presbítero, de evangelista, de obreiro, de diácono, missionário. Aí também tem apóstolo, também tem arcanjo, tem profeta. Mais importante do que ser chamado por esses títulos, existe um título que esse ninguém quer. Em que Maria disse: eis aqui a tua serva, faça de mim conforme a tua vontade. Esse é o maior título, se é que eu posso dizer que é um título, esse é o maior título que está na Bíblia. Amém. Mas que na verdade poucos são aqueles que querem, viu, pastor? Mas tem alguém que pela etimologia da sua própria palavra significa isso, servo, que são os diáconos, diaconia, que quer dizer servo, serviço, que na verdade esses diáconos possam ser diáconos e diaconisas no próprio significado da palavra, possam ser verdadeiros servos. E ainda que nós tenhamos alguns outros títulos, que nós possamos também estar na qualidade de servo. Aleluia. Na qualidade de servo. Amém? Que Deus abençoe. O que é realmente servir. E o Espírito Santo me colocava no coração que eu vou ungir todo mundo no altar. Por quê? Porque alguns veem um altar como um lugar de destaque, mas eu vejo um altar como um lugar de serviço. Toda vez que eu subo aqui é para servir a palavra. É verdade, toda vez que eu subo aqui é para fazer a obra de Deus. E é por isso que às vezes eu embargo, não suba se não tiver um objetivo. Altar não é lugar de passear, é lugar de servir. Então, se eu estou separando pessoas, como foi dito aqui, para servir, elas vão ser consagradas no lugar do serviço, que é o altar de Deus. Não para ser um renomado, mas para ser um servo. Renome Deus dá quem quer, mas servo é uma obrigação de todos. Seja no átrio ou no altar, é uma obrigação de todos nós sermos servos. E concernente a isso, eu também fiz algumas faixas que o Espírito me dera quando eu estava orando, rezará nos ombros daqueles que serão ungidos. Então essa faixa aqui, quando eu ungir os irmãos, os pastores vão apossá-los, não como uma coisa bonita, mas ele sentirá o peso que recairá sobre os seus ombros. E daquilo que diante do reino espiritual ele será cobrado agora. Se ele era cobrado como ovelha, não será mais cobrado como ovelha, vai ser cobrado como presbítero. Porque todos nós sabemos que o julgamento será diferente, pois o que é mais dado, mas é o que? Diga comigo, o que é mais dado? Então olha o que você quer. Está disposto à cobrança daquilo que você quer receber? Porque receber é muito bonito, mas a cobrança também será muito pesada. E também nós vamos passar, quem pode fazer uso aqui, para os irmãos não esquecerem, né? Nós fizemos tudo organizado. O pastor que fez a criação foi o pastor Marcos, está vendo? Está vendo? Aqui os irmãos que fizerem parte desse ministério, no dia que Deus mandar consagrar, vai tomar posse de um certificado de pastor, seja de presbítero, de obreiro, de missionário. E também nós vamos dar na consagração. Cadê a carteira, por favor, pastor? Ele veio me auxiliar hoje, sexta-feira, ele está pregando aqui. E nós vamos dar, para a glória de Deus, o pastor fez um trabalho bonito, né? A carteira de ministro do Evangelho, de diaconisa, credencial, para a glória de Deus, sabe? Amém? Então agora eu quero chamar os homens para me ajudar, e uma mulher, uma varoa, um pano, por favor, para nós passarmos aqui no altar, que nós vamos consagrar. E eu quero chamar o pastor, que vai ser ungido também, Jefferson, e os presbíteros e o evangelista. Nós vamos separar primeiro esses, e depois os diáconos e as diaconisas.
Amém? São todos de comum acordo. Cadê os que já serão consagrados? Vem aqui, por favor, todos. Minha mãe também. Cadê minha mãe? Faça favor. Vem aqui, por favor. Todos que serão, fiquem de frente para a igreja, Lucas. Todos estão de acordo com essa consagração? Amém. Glória a Deus. Então, vai jogar ele para cá, para trás. Isso. Ele é um pouquinho pesado, mas vai. Por isso que Deus mandou o varão valente. Quem pode passar um pano aqui, por favor? O pano. Pede aí uma cooperadora, por favor, Luciano. Para quem tiver o trabalho, pode ser braçal, pode ser, ficou meio porque não limpou, mas tudo bem. Na hora vocês. Eu quero aqui os presbíteros, evangelista, pastor e missionários aqui no culto, por favor. Os missionários, venham aqui, por favor. Eu quero separar a faixa. O nosso irmão Jefferson não pôde fazer uma faixa para ele, mas ele está organizando tudo. Vai ter tudo, os irmãos de lá daquela obra, vai ter tudo nas suas mãos também, para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração. Quem vai orar comigo? Levante as mãos.